Era mais ou menos 6 da manhã quando Ló, sua esposa e suas 2 filhas conseguiram chegar em Zoar, um vilarejo entre montes que ficava não muito longe de Sodoma e Gomorra. Os anjos do Senhor destruíram a cidade em nome do Todo-Poderoso. Chuva de fogo e enxofre caiu sobre as cidades e destruiu toda a campina ao redor. Uma campina corresponde a uma área de pasto, algumas vezes contendo árvores florestais, matagal. Em Bereshit 13:10, a região de Sodoma é descrita comparando-a ao Jardim do Éden. Isso mostra que a região era fértil e arborífera. Era uma campina que possuía árvores que serviriam de sombra para os animais, possivelmente frutíferas. Hoje a região de Sodoma e Gomorra é conhecida como Vale do Mar Morto, um enorme deserto infértil cheio de enxofre e sal. Ao chegar em Zoar no amanhecer, o texto diz que o sol já tinha saído. Deus fez descer fogo do céu sobre as cidades. A mulher de Ló, não suportando a curiosidade, desobedeceu a ordem do anjo, e olhando para trás foi transformada em estátua de sal. Preste atenção, você nunca achará o local exato de Sodoma procurando uma estátua de sal. A mulher de Ló estava com ele nas portas de Zoar, ou seja, no lado sudeste do que hoje conhecemos como Mar Morto, bem na ponta como mostra o mapa. Eles tiveram entre 10 a 8 horas de fuga, de Sodoma até Zoar. Levando em conta o terreno, como já foi dito, era uma campina com árvores e muito pasto, a velocidade dessa família deveria estar entre 4,5 a 6 km por hora, o que coloca Zoar a uma distância que varia entre 36 a 60 km de Sodoma. O Mar Morto possui um comprimento de 82 km, segundo o site infoescola.com, e 50 km segundo o site vamosparaisrael.com. Isso coloca Sodoma e Gomorra ou na região desértica do Mar Morto, ou submersa nele. Assistindo Israel com Aline, pude contemplar o alto nível de enxofre e sal encontrado na região. Existem montanhas de sal com alto teor de enxofre na região. Elohim varreu aquela localização, com uma destruição tal, que achar o lugar exato da cidade é uma tarefa muito difícil. Ao perder sua mulher de forma tão absurda e dramática, Ló teve medo de permanecer em Zoar com suas filhas. O que fez essa mulher olhar para trás? Precisamos lembrar que Ló era riquíssimo, possuía muitas ovelhas e gado a ponto de rivalizar com seu tio Abraão. Eles perderam todo o seu rebanho na fuga, sua casa, seus servos, seus amigos. Não se tratava só de posses, pessoas foram deixadas para trás. Perderam tudo numa manhã, faliram, ficaram zerados, pobres. Ela não teve confiança suficiente para recomeçar, não teve emuná suficiente para seguir em frente. Como ela virou estátua de sal na entrada de Zoar, Ló e suas filhas sofreriam toda vez que entrassem ou saíssem da cidade. Triste, pobre e com medo, resolveu morar numa caverna em um dos montes da região. Por viverem isolados, suas filhas não arrumavam marido, raramente viam um homem. Estavam passando da idade de casar e o pai não se atentava para isso. Ló nunca se recuperou do trauma. Provavelmente Abraão tentou ajudar seu sobrinho amado, mas ele não conseguiu tirar Ló da caverna que ele se colocou. Quantas vezes tentamos tirar nossos amados das cavernas internas, dos traumas, das dores, dos pensamentos negativos, e não conseguimos. Tentamos tirá-los dos vícios, da vida louca, do romance errado, e nada podemos fazer porque eles não querem sair de suas cavernas. Com Ló não foi diferente. Ele entrou na caverna com suas filhas e nunca superou as perdas que teve, mesmo tendo seu tio pronto a ajudá-lo. Suas filhas não eram justas, e a prova foi terem embebedado o pai e se deitado com ele. Desse pecado nasceu Moabe e Amon, que ao crescerem saíram da caverna do pai-avô, casaram com moças e geraram filhos. Fica a pergunta, se Moabe e Amon conseguiram esposas fora da caverna, por que as moças não conseguiram maridos? Porque elas também se acomodaram e quando viram, o tempo já havia passado. Não deixe o tempo passar demais. O que você tem que fazer hoje, faça sem demora. Não deixe a dor da perda determinar seu futuro. Você pode recomeçar. Sempre que se dispuser, você pode recomeçar. O projeto acabou, o emprego acabou,
Seu amor se foi? Seu negócio desabou? Calma. Se você ousar confiar em Adonai, ele mudará seu cativeiro. Dê o primeiro passo saindo desse quarto, se abrindo para a vida, se colocando na mira da bênção. Deus usa os que estão disponíveis, não os que estão capacitados. Se coloque disponível, e virá sobre sua vida um poder tão grande que destruirá todas as cadeias, e você voará na presença do Rei. Só é seu fim se você se prostrar, aceitar a derrota. Os amonitas são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e habitaram a região leste do rio Jordão, tornando-se um reino bem antes de Moisés tirar o povo do Egito. Quando Israel sai do Egito, Amon e Moabe já eram reinos prósperos. Os amonitas foram mencionados por outros povos. Existem provas arqueológicas de sua existência, tanto dentro como fora de seu território. O que os colocam como um povo antigo importante, pois nenhum povo sem importância era mencionado por outros povos. Através desses registros podemos descobrir sua cultura. Era um povo com costumes bárbaros. Se entendermos que eles viveram em Canaã, com os povos canaanitas, poderemos inferir que praticavam coito com animais, necromancia, feitiçaria, idolatria e todo tipo de impureza matrimonial. Pois quando o Eterno nos proibiu de fazer essas coisas, ele disse: Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Levítico 18, 27. Leia o capítulo todo e veja que maravilha de cultura. Incestos, sacrifício de crianças, homoafetividade, adultérios, bigamia entre pai, neta e mãe, e muito mais. Amon e Moabe eram reinos colados com Canaã, respiravam a cultura cananeia, promoviam a paz por meio de casamento e da assimilação da cultura. Inclusive Israel já esteve debaixo da opressão destes dois reinos, mostrando que sempre houve conflito pela posse de Canaã. Curiosamente, eles falavam uma língua cananeia que se assemelhava ao aramaico, compartilhando inclusive o mesmo Aleph Beit, como comprovado nos achados da cidadela de Amã. Os moabitas também falavam a língua cananeia, igualmente seus parentes do reino de Amon, como comprovado na estela de Mesa, rei de Moabe. Inclusive o nome do Eterno era conhecido pelos moabitas, como podemos ver descrito nessa pedra. No passado até os inimigos do Eterno sabiam seu nome, cumprindo a fala do Eterno que disse que faria seu nome conhecido no mundo inteiro. Porém hoje, o povo de Adonai por religiosidade, perdeu a verdadeira pronúncia do nome do Santo Rei do Universo. Hoje invocamos seu nome baseando-nos em suposições. Que vergonha! A inscrição mais antiga do nome santo é justamente essa da pedra. E o pior é que os moabitas estão dizendo que o deus Quemós venceu Ial, por isso eles haviam reconquistado suas terras. Depois farei um vídeo falando sobre isso. Esse povo acompanha a vida de Israel por um longo período, sempre se opondo ao povo de Deus, e de fato ao próprio Elohim. Eles eram um povo cruel, saqueador, com costumes imorais e completamente voltados à magia e aos deuses. Tobias, parceiro de Sambalate, que tentou impedir a reconstrução de Jerusalém, também é um exemplo do quanto os amonitas se opunham a Israel. Para você ter uma ideia do quanto eles odiavam a Israel, saiba que eles se uniram aos Seleucidas contra os Macabeus, no intuito de impedir que Israel voltasse a ser uma nação. Hoje em dia, os amonitas são um povo mestiço que habita a Jordânia. Muitos deles estão unidos aos islâmicos, determinados a exterminar o povo de Deus. Os moabitas ainda existem ao lado dos amonitas, também habitando a região da Jordânia. Os povos cananitas foram miscigenando e dando origem a outros povos, embora alguns tenham sido dizimados pela guerra. Não são um povo soberano como Israel, Brasil e Egito. São um povo conquistado, submisso, sem estado, sem glória, exatamente como Hashem disse que seria. Perceba que a maioria dos problemas de Israel vem dos próprios descendentes da família de Avrahão. Os árabes são ismaelitas, os jordanianos são descendentes mestiços de Ló, sobrinho de Abraão. Os midianitas eram descendentes de Midian, filho de Avrahão com Quetura, esposa depois da morte de Sara. Ainda tem gente que acha que família grande é uma bênção. Então, irmãos, esse é o contexto dos moabitas e amonitas, como surgiram e como estão hoje em dia. Vale a pena ressaltar que na época de Justino Mártir, por volta de 160 d.C.,
Os amonitas e moabitas eram um povo numeroso, porém, como já mencionado, escravizado e domado desde o domínio assírio. Como dizia meu pai, tudo que começa errado termina errado. Como anda sua vida, ouvinte? O que Adonai está pedindo para você deixar e você tem insistido? O que sua consciência tem pedido para você parar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.